Olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, tenho pós-graduação em saúde mental com ênfase em dependência química. Hoje mais um vídeo especial sobre recuperação, na verdade sobre o processo de recuperação, processo de mudança, Mais uma quarta-feira no qual nós estamos aqui reunidos com um único objetivo, trazer informação importante para você, você que está aí sofrendo com a dependência química, tanto do seu ente querido, quanto talvez seja você sofrendo com a dependência química e o alcoolismo. E esse é o canal especial do Júnior Buranello para tratarmos sobre assuntos específicos de recuperação e tratamento da dependência química. Pessoal, hoje eu separei um tema bastante interessante, um tema que é muito conhecido, vários profissionais falam, e eu gostaria de tratar esse tema com bastante seriedade, porque é um tema que muitas das vezes as pessoas não conseguem incorporar o tratamento, a recuperação, e vivem de recaídas e recaídas, recomeços e recomeços, porque não conseguem fazer leituras antecipatórias sobre suas emoções, sobre o seu comportamento ainda disfuncional, sobre aquele olhar de seriedade, minucioso, sobre aquilo que ele pretende viver, as experiências que ele vai ter que identificar, os sintomas negativos, que vão processar o seu cérebro vai processar de informações que vão potencializar suas emoções e a melhor forma de você reagir a tudo isso. Então, o tema da reunião de hoje é os principais sintomas que antecedem a uma recaída. E eu convido você a ficar até o final do vídeo, você familiar, você que sofre com a dependência química, acompanhe esse vídeo do começo ao final. É um vídeo de 14, 15 minutos no máximo, Eu gosto de fazer vídeos curtos, não muito longos, para que as pessoas fiquem até o final do vídeo. Então se inscreve no canal, aciona o sininho, para que nós possamos para que você possa sempre estar recebendo vídeos novos toda semana. Mais uma vez, sempre agradecendo o pessoal do Amor de Gente que me acompanha, de Londrina, e outras cidades que estão me acompanhando. O pessoal da Estrela da Manhã, também, nossa comunidade terapêutica. E vamos lá. Principais sintomas que antecedem uma recaída. Os sintomas de uma recaída, eles variam dependendo da condição. Que condições são essas? São condições emocionais, alteração de humor, raiva, ansiedade, medo, tristeza, depressão. Tudo isso pode estar associado à forma como essa pessoa reage às situações. É importante você identificar isso. Você que está buscando viver experiências novas, está saindo de uma internação, por exemplo, você precisa entender que esses sintomas eles são gerados de forma antecipatória, de forma antecipada. E que nenhuma recaída acontece por acaso. É um conjunto sistêmico de situações que vão incorporar a sua base, a sua estrutura emocional, deixando você desestruturado emocionalmente e compondo o seu comportamento de forma disfuncional. Então vamos lá. O primeiro sintoma é a alteração de humor. Essa pessoa ela começa a ficar mais irritada, começa a ficar mais inquieta, uma raiva excessiva, um nível de ansiedade, pico de ansiedade alto. O que eu falo para esses meus pacientes que estão saindo de um tratamento? Você precisa identificar, entender que todo esse processo de mudança, você ainda vai sofrer crise de abstinência, que são SAD, que é aquela síndrome de abstinência demorada. Já falei alguns vídeos sobre a síndrome de abstinência. Existirá ainda uma disforia emocional muito grande, porque você está passando por um processo de reorganização emocional. Para você entender que só parar de usar droga não é o movimento, não é só sobre isso. Você precisa identificar várias coisas que vão alterando as suas condições emocionais, fazendo com que você crie uma instabilidade muito grande, condicionando você, dificultando você se manter em recuperação. Então o primeiro sintoma foi alteração de humor, irritabilidade, mau humor, raiva, ansiedade, são os mais comuns. E até quadros depressivos, no qual essa pessoa não consegue ler as suas emoções, não consegue antecipar elas. Por exemplo, um exemplo aqui.
Aquela pessoa terminou, concluiu o tratamento e ali com 2 meses ainda não conseguia arrumar um emprego, as coisas estão difíceis, a família desconfia, e aí ele já começa a querer fazer o quê? Desistir. Movimento natural desse cérebro ainda em reprogramação. Porque ele não consegue ser resistente, ele não consegue encontrar resiliência, ele não consegue sair dos condicionamentos que aquele cérebro adoecido colocava ele toda vez voltando a viver experiências negativas. Então agora, só porque está difícil, só porque ele não conseguiu arrumar um emprego ainda, aquela namorada que ele tanto amava, ela largou dele e ele não consegue mais se relacionar com ninguém, ele já começa a se sabotar, que é elevar o seu nível de ansiedade, ficar nervoso sem motivo, irritado sem motivo, e aí vai se acumulando, essas emoções. Uma outra questão, uma segunda questão é as frustrações e impaciência, que é isso que eu estou falando agora, que ele não consegue fazer uma leitura, de sentir-se frustrado sem motivo. Esse movimento de se recuperar, de reconquistar a sua vida, ele quer tudo para ontem, ele não sabe esperar o tempo das coisas. Tudo que você vai fazer agora em recuperação vai precisar de tempo. Agora, entendendo que eu parei de usar droga, terminei o tratamento agora, parei de usar droga, fiquei 6 meses limpo de uma clínica. E agora esse processo de volta, de retorno, vai exigir de você um condicionamento diferente. Calma, as coisas vão acontecer dentro do seu tempo. Frustração e impaciência só vai elevar o seu nível de estresse, causando em você uma mente acelerada e vai deixar você confuso, que é a segunda parte aqui, a terceira parte aqui, uma confusão mental, dificuldade em pensar com clareza e lidar com as suas emoções. Todas as vezes que você começa a elevar o seu nível de frustração, começa a ficar impaciente, o seu cérebro, a sua mente, que é perturbada, ainda em fase de reformulação, ela vai se sentir confusa, deixando você todo embaralhado. Não sabe fazer leitura do seu comportamento, não sabe lidar com o seu dia a dia. O trabalho está difícil, ele quer um aumento, ele quer mudar de cargo, mas ele não sabe lidar, entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, que tudo tem um tempo a ser alcançado, para que tudo isso seja alcançado, e obviamente que ele vai começando a se frustrar. E aí, uma outra parte para você entender, quando a parte de personalidade daí, quando esse adicto ali em informação, adicto em recuperação está em formação, é algo que não é inadmissível, é a desonestidade. Quando você é desonesto com a sua recuperação, quando você aceita pequenas mentiras, quando você começa a exercer pequenas desculpas, deixar de fazer o que você devia fazer, deixar de ter o autocuidado com a sua recuperação, você começa a acumular tudo isso. Está percebendo que são vários sinais? Está percebendo que não é um só, que é um conjunto de situações? Até a recaída ela é dada pela multifatoriedade de condições emocionais, sociais, e até mesmo espirituais, que essa pessoa não consegue ler as suas emoções, não consegue se encontrar espiritualmente dentro de uma liberdade espiritual, em cuidar da sua espiritualidade, se posiciona sempre de forma disfuncional, e obviamente que tudo isso vai gerar uma negligência, que é a falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas, e agora, pela falta da substância, ele não sente mais prazer. Porque pessoas que chegaram num condicionamento como eu cheguei, que a droga ela era utilizada em qualquer momento da vida, eu ia tomar café de manhã, passava na padaria para comprar pão, passava na biqueira e comprava droga. Saía para trabalhar, já usava droga. Então, todo o contexto de vida era gerenciado através de estar drogado. Por estar drogado, eu tinha a motivação. E aí, só para você entender, o meu cérebro ainda doente, intoxicado, ele busca pequenos estados de dopamina para ele se motivar. E se você não entender que agora só pelo fato de você estar limpo, não usando mais substâncias, já é algo para você se motivar, ao longo desse percurso você vai começar a ficar desinteressado. O seu cérebro vai começar a ficar sem interesse. E é óbvio que por conta desse desinteresse vai gerar negligência em você fazer atividades que antes eram prazerosas.
almoçar com a família. Antes eu levava até droga nisso, no almoço em família. Aí eu falava, agora não tem substância, não tem droga, então não tá legal, não vou, né? Vai perdendo o interesse em fazer coisas que antes eram de extremo prazer. Vai negligenciando tudo isso. O isolamento social é uma outra condição. Quando você começa a perceber que as coisas estão difíceis, você afasta de amigos, você afasta dos seus redes de familiares, pessoas boas, pessoas de bem, o seu trabalho também já não tem mais tanta graça, começa a ficar desestimulado por tudo e você começa a se isolar. Sabe o que eu falo para os meus pacientes? Quando você perceber que a vida está perdendo a graça pelo fato de você não estar usando droga, você está caminhando, num ritmo bem acelerado para usar a droga de novo. Preste atenção nos sinais. Alteração de sono e de alimentação, ou seja, problemas para dormir, insônia, alterações de hábitos alimentares, A pessoa começa a comer em excesso, porque há uma substituição de compulsão, Ele vai ficando mais compulsivo, ao invés de usar a substância, ele usa dessa compulsão por dormir demais, forçar o sono ou até mesmo comer em excesso, porque ele quer fugir, o cérebro dele está ficando confuso, não consegue lidar com essas pressões, esses níveis de estresse, e obviamente que ele está querendo fugir de algo. Está difícil demais, ele não está conseguindo lidar com tudo isso que ele tem lidado, e aí então ele vai estimular você a transferir essa compulsão que antes você tinha pela droga, pelo sono ou por se alimentar em excesso ou se alimentar de forma desregrada e desregulada. Uma fadiga e um desânimo, já vem a parte também emocional aqui, você começa a ficar instavelmente, desequilibrado, pelas suas emoções, gerenciado por um desânimo muito grande, uma falta de interesse muito grande, que é essa falta de energia. O cara fica em estado anedônico, desinteressado, não tem vontade de sair do quarto, isolado socialmente, porque as coisas... mas o Júnior parece comportamentos quando ele tinha, que eu estava usando droga. Sim, porque a gente sempre fala que o final será essa busca pela substância, mas antes, esse cérebro está todo ali, perturbado, buscando recursos, falta de leitura emocional, não consegue se antecipar a emoções negativas, não faz uma leitura dos seus comportamentos, não mudou seus hábitos, vive ainda da mesma forma, volta a estar perto de pessoas que estão falando de drogas, frequenta lugares que as pessoas estão usando droga. Então, todos esses recursos limitados, ou crenças limitantes, fará com que ele vai se condicionando, o aglomeramento de tudo isso vai causar a explosão ao uso de substância. Pensamentos obsessivos, que são pensamentos frequentes e obsessivos sobre a substância que está tentando parar. Ele parou de usar, mas não para de pensar na droga. É a obsessão. Fica pensando, putz, nossa, mas era legal, putz. Filho, enquanto você estiver sofrendo por estar sem a substância, não vai funcionar. Enquanto você não entender que esse processo de transformação parte do simples princípio que você precisa gostar, adorar, se alimentar dessa recuperação, que aquilo ali não fique tão pesado para você, por mais difícil que seja, não pode ficar pesado o processo, porque se ficar pesado o processo, você vai pensar de forma obsessiva no uso da droga, porque aquilo ali vai gerar prazer só em você pensar. E a segunda parte importante é esse desejo pela substância, ou seja, o aumento do desejo de consumir a droga, após um período limpo, aumenta. São as crises de abstinência. Você começa a ficar sentindo buscando essa sensação, algo que o seu cérebro ele vai querer buscar na memória, os recursos pelo qual você fazia uso de substância para alimentar esse desejo. Alimentando esse desejo, obviamente que você rapidamente vai se posicionar numa nova recaída. Você entende o acúmulo de situações? Alteração de humor, frustração e impaciência, confusão mental, desonestidade, uma pessoa totalmente perdida, que não consegue fazer uma leitura das suas emoções, sente-se totalmente desanimado só pelo fato de não estar mais usando droga, não consegue mais se relacionar com as pessoas, fica frustrado rapidamente, no seu trabalho não tem interesse em ir. Bom,
está acumulando situações que, ao longo de tudo isso, a explosão emocional vai ser aquela velha fala: ah, eu tentei, fui no meu limite e não consegui. Então, para que você não caia nesse ritmo, né, e venha a recair no uso de substância, aprenda a fazer uma leitura das suas emoções, pergunte a si mesmo: como eu estou hoje? Como está, né, o meu coração? Como está o meu sentimento? Estou me sentindo bem comigo mesmo, com a minha recuperação? E se caso as respostas não forem positivas, tente identificar o porquê. Quais são os padrões que você precisa modificar na sua estrutura emocional, no seu comportamento, para que você não venha a recair. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, são dicas dadas pelo Júnior para você entender e identificar os principais sintomas que podem vir fazer você recair. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até semana que vem.